Por isso vos digo, será-vos tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu nome é Carlos. Nós estamos há 71 dias com o nosso estudo bíblico através do Diário Espiritual do Instituto do Leste. O Evangelho de hoje está em Mateus 21, 33, 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Escutai outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, rodeou com uma cerca, cavou um lagar e construiu uma torre. A seguir arrendou-lhe para alguns agricultores e partiu. Quando chegou a colheita, enviou seus servos para recolher dos agricultores o fruto do que lhe cabia. Eles arrancaram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos mais numerosos que os primeiros e os trataram da mesma forma. Finalmente lhe enviou seu filho, pensando que respeitariam seu filho. Mas os agricultores, ao ver o filho, comentaram: é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. Agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando voltar o dono da vinha, como tratará aqueles agricultores? Responderam: certamente destruirá aqueles malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entreguem seu fruto na colheita. Jesus lhe disse: nunca leste essa escritura? A pedra que os pedreiros desprezaram agora é pedra angular. É o Senhor quem faz isso e nos parece um milagre? Por isso vos digo que vos tirarão o reino de Deus e o darão a um povo que dê frutos devidos. Quem tropeçar nessa pedra se despedaçará, aquele sobre a qual ela cair ficará esmagado. Quando os sacerdotes e os fariseus ouviram essa parábola, compreenderam que falavam deles. Tentaram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão que o tinha como profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O proprietário é o próprio Deus. A vinha é a casa de Israel, que Deus prometeu a Abraão. Os vinhateiros são os chefes, os sacerdotes, os anciãos do povo. Os empregados são os profetas. E o filho do herdeiro é o próprio Jesus Cristo. O povo que produzirá fruto são os judeus fiéis, convertidos a Jesus, que se converteram à mensagem do Evangelho, e os pagãos que depois Paulo vai estar anunciando a palavra de Deus, o reino dos céus. E hoje, o que a gente pode falar hoje? Hoje, o proprietário continua sendo Deus, o herdeiro continua sendo Jesus, e essa vinha, o reino de Deus, é a própria igreja. É a igreja que leva essa mensagem da Boa Nova a todos os povos da terra. Mas, infelizmente, nós temos, ao longo dos séculos, sempre tem aqueles que são os infiéis, aqueles que tentam ensinar vãs doutrinas, que tentam conduzir o povo a abandonar a fidelidade, deixar de ser fiel aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso acontece dentro da própria igreja. Tanto é que as heresias, elas começam dentro da própria igreja. O exemplo mais claro disso é o próprio Lutero, que era um sacerdote agostiniano. Então, mesmo fazendo parte de uma fraternidade dos maiores santos da igreja, que é Santo Agostinho, Lutero ensinou suas heresias, e a partir de Lutero começou a maldita reforma, que de reforma mesmo não tem nada, foi simplesmente plantada heresias dentro da igreja para desviar o povo do caminho da unidade.
E com isso surgiram aí essas várias denominações, né, comunidades eclesiásticas, que não são igrejas, são comunidades. Né, que para ser igreja tem que ter a sucessão apostólica. E essas comunidades ainda não têm a sucessão apostólica. E nos dias de hoje, não muito diferente, continuamos com as heresias dentro da própria igreja, visto, né, as campanhas da fraternidade nos últimos anos, em que só fica preocupado com questões socioeconômicas, questões temporais, e esquece do transcendente, que é o principal, é a conversão. Conversão e obediência, né, às leis de Deus, que nada mais é que os 10 mandamentos. Então, nisso, nós ainda continuamos com esses vinhateiros que estão muito à frente, né, que estão dentro da própria igreja, e nós vamos ver na questão dos frutos. Se esses vinhateiros infiéis, os seus frutos são frutos de abandono à fidelidade à igreja, dos ensinamentos, da tradição, da doutrina da igreja. Então, toda comunidade que você vai vendo que o padre vai abandonando, a tradição e a doutrina, ele não vai gerar bons frutos. E toda comunidade em que o padre ensina a doutrina, a tradição, ela vai dar bons frutos. Frutos esses que são frutos de conversão. Não tem outro fruto que não seja de conversão. Conversão, a fidelidade a Deus. Nada mais isso. Tivemos avanços sociais, protegemos mais a floresta. Isso tudo, infelizmente, são heresias, conquistas sociais. O Brasil, eu tenho 45 anos. Tem 45 anos que está se preocupado com conquistas sociais e essas conquistas nunca vieram. Nós temos que nos converter. A partir da nossa conversão, nós vamos aí sim ter uma sociedade que tenha justiça, que tenha realmente um compromisso com o reino de Deus. Que Jesus abençoe, Maria nos como seu manto. Sagrada Família, abençoai e santificai as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.